O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do segundo domingo da Páscoa, que também é conhecido como o domingo da misericórdia. E mais uma vez, somos agraciados pela força da palavra que hoje vem nos falar ao coração. Durante todas estas semanas da Páscoa, aos domingos, ouviremos os relatos, os trechos que nos contam sobre as aparições de Jesus ressuscitado. No domingo passado, ouvíamos o relato onde Maria Madalena ia ao túmulo de Jesus. Chegou lá, o túmulo estava aberto. E diante daquela situação, Maria Madalena, depois Pedro e João e os demais discípulos farão essa experiência com Jesus ressuscitado. E hoje, no Evangelho, nós ouviremos duas partes. A primeira, que é a aparição de Jesus à comunidade,
e depois, consequentemente, a dúvida, a incredulidade de Tomé. Então, retornaremos agora ao texto, se você tem o folheto em mãos, porque será o próprio Evangelho a nos orientar nesta manhã de domingo. Se você está com o folheto, tome os versículos 19 e 20. Encontraram? Vamos juntos? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Paremos aqui. Alguns detalhes importantíssimos para a nossa compreensão. Primeiro elemento, o entardecer. Nós que hoje vivemos na cidade, estamos perdendo a capacidade de contemplar o movimento da natureza, porque na cidade é dia e noite. A gente já não acompanha mais esta movimentação, quando o sol vai embora e a noite chega. Mas quando nós estamos na roça, pode ser que muitos de vocês já moraram alguns anos da sua vida, já ouvi muitas vezes dizer que a hora mais doída do dia é o entardecer, porque o sol está indo embora, a noite está chegando. Então esse movimento da natureza por si só, também de certo modo nos confronta interiormente. Por quê? Porque ali está chegando a escuridão. Não só na dimensão do dia que termina e da noite que chega, mas também daqueles confrontos interiores que nos habitam. E o Evangelho de hoje te questiona: qual é o seu entardecer? Quais são as situações que de repente você tem vivido nesses últimos tempos, aonde a luz tem ido embora e a escuridão está chegando? Por que fazer esse diagnóstico? Porque é nesta hora que Jesus ressuscitado chega. Não é para desesperar, não é para perder o sono, não é para arrancar os cabelos, mas é para se abrir à novidade. Jesus ressuscitado chegou no entardecer daquele dia. E além disso, o Evangelho nos apontou que dia era este, o primeiro da semana. Depois da ressurreição de Jesus, por suas aparições acontecerem sempre no primeiro dia da semana, esse dia recebeu o nome de Dies Domini, duas palavras que vêm do latim, que significa dia do Senhor. Então, domingo é a junção de duas palavras latinas, Dies Domini. E agora devemos também nos questionar: o meu domingo é dia do Senhor na minha vida? O meu domingo é esse dia onde eu me comprometo com a minha fé no desejo de recebê-lo na Páscoa semanal, que me é possível através da Eucaristia? Irmão, irmã, como você tem vivido o seu domingo, o primeiro da semana, o dia do Senhor, a sua Páscoa semanal? Consequentemente, as portas estavam fechadas, porque os discípulos estavam com medo.
com medo dos judeus. Depois da morte de Jesus, os discípulos se sentiram desamparados. Eles pensavam, se fizeram isso com Jesus, que era o mestre, coitadinhos de nós, que somos tão humildes, simples. E aí, diante da insegurança, do medo, a porta é trancada, a porta é fechada. Preste atenção no que o padre vai te dizer agora, porque esse trecho do Evangelho nos provoca para uma dimensão da vida. Quando o medo te domina, ele sempre vai te conduzir ao caminho do fechamento, do se trancar, do se isolar, daquela melancolia que muitas vezes pode nos agarrar, de querermos ficar sozinhos, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. E o que está por detrás disso? O medo. O medo sempre bloqueia a pessoa. O medo sempre a reduz ao trancamento e ao fechamento de si. Portanto, irmão e irmã, nesta manhã de domingo, não deixe com que os seus medos te dominem, te tranquem, te fechem, mas coloque os seus medos diante de Jesus ressuscitado que vem, que chega. E aí nos disse o Evangelho, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Aqui está a pedagogia que dissipa o medo. Eu sempre gosto de dizer, não é mágica. Jesus não trabalha com varinha de condão, fazendo pirim-pim-pim. Mas o modo de Jesus agir, existe sempre uma pedagogia. Jesus é um mistagogo, Jesus é um mestre, que possibilita aos seus discípulos a experiência da fé. Por isso, nós acabamos de ouvir estas 3 atitudes de Jesus. A primeira atitude é Jesus entrar. Não exista porta trancada que possa barrar Jesus. Nós ouvimos do Evangelho do Sábado Santo e do Domingo de Páscoa, não existe pedra que possa impedi-lo. A pedra que estava no túmulo virou o banquinho do anjo. E agora no Evangelho, a porta estava trancada, mas Jesus foi capaz de entrar. Então o que nós vamos pedir a Jesus nesta manhã? Que Ele entre em todas aquelas dimensões do nosso interior que ainda estão trancadas e fechadas, reféns do medo. Se pergunte, qual é a área da sua vida que está bloqueada e fechada e que Jesus ainda não entrou? E o que você vai pedir para Ele? Que Ele faça como no Evangelho, que Ele seja capaz de entrar em todas essas áreas, em todas essas dimensões. E quando Ele entra, Ele se coloca onde? No meio deles. Jesus se coloca no centro, para que os discípulos entendessem o centro da comunidade cristã, o centro da igreja que estava nascendo, é sempre Jesus ressuscitado. E isso também precisa acontecer na vida do cristão. Qual é o centro da vida do cristão? Jesus ressuscitado. Agora vem outra pergunta para nos dar uma sacudida. Jesus está em qual lugar na sua vida?
Ele está no centro ou ele está lá no rabo do fim da fila? Qual é o lugar que Jesus ocupa na minha vida? E partindo daí, a terceira atitude, a palavra que tem o poder de realizar o que está dizendo. O que Jesus disse aos discípulos? Vocês prestaram atenção no texto? O que Jesus disse? A paz esteja convosco. O que vence o medo? A paz de Jesus. O que vai vencer o seu medo, que te tranca, que te fecha, que te bloqueia? A paz de Jesus ressuscitado. Ela tem o poder, a palavra de Jesus tem o poder de realizar o que ela está dizendo. O conflito não era apenas exterior, porque os judeus estavam querendo matar os cristãos, mas havia também o conflito interior. Alguns dos discípulos tinham traído Jesus, outros tinham negado, outros tinham abandonado ao longo do caminho da cruz. Então, de maneira interior, todos os discípulos também estavam muito agitados, feridos, machucados e amedrontados. A paz de Jesus se dá em duas dimensões. A primeira é a dimensão interna, a do coração, e a segunda, a dimensão externa. E durante essa semana, quando eu meditava esse evangelho, preparava a pregação de hoje, algo me chamou muita atenção. Vocês têm acompanhado pela mídia os ataques às escolas. Que triste realidade. Onde as famílias ficam até com medo de deixar as crianças na creche, na escola. E por que isso está acontecendo de maneira tão latente, minha gente? Porque a nossa humanidade está fazendo uma escolha. E qual é esta escolha? De dizer: nós não precisamos de Jesus. Nós não precisamos de fé, nós não precisamos de comunidade, nós não precisamos de igreja, porque cada um se basta. E esse grito de independência que a humanidade tem dado, dizendo que não precisa de Deus, de fé, de igreja, de religião, tem nos tornado uma nação violenta. Inclusive agora, formando as próprias crianças nessa dimensão da violência que as faz crianças e adolescentes violentos. E agora vem o evangelho com remédio. Agora vem o evangelho nos apontando qual é o caminho que supera a violência. A paz de Jesus. A paz esteja convosco. Não é uma política pública que ensina a população a se armar que vai protegê-la, porque o armamento tem feito com que a população se torne mais violenta do que já era. O que é capaz de superar a violência, o ódio, o medo? A paz de Jesus ressuscitado. Por isso hoje Ele quer dizer para todas as violências que te habitam, que me habitam: a paz esteja convosco. E o padre agora quer te dar uma receitinha prática para a vida. Todas as vezes que vierem sentimentos ou pensamentos que te induzam à violência, você vai repetir ao menos 10 vezes em voz alta, você ouvindo o que está falando, esta frase de Jesus:
Vamos repetir juntos? A paz esteja convosco. Aqui está a indicação, a receita para que nós superemos a violência. Consequentemente, depois disso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A teologia bíblica diz que o Cristo ressuscitado é o Cristo crucificado. A ressurreição é consequência da cruz. Por isso, o nosso ressuscitado é um ressuscitado que tem marcas. O nosso ressuscitado é um ressuscitado que tem cicatrizes. Para que nós entendamos que o preço da nossa paz, que o preço que Ele pagou para superar toda a violência, foi sendo mesmo Ele violentado no alto da cruz. Jesus sofreu o ápice da violência da sua época, que era a morte de cruz. E por meio das suas marcas, das suas chagas, dos seus sofrimentos, das suas feridas, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a sua ressurreição nos dá como presente a paz, a alegria. E é disso que o coração humano necessita: paz e alegria. Os discípulos viram o Senhor e ficaram muito alegres. Qual é a nossa dificuldade? Nós acreditamos pouco na palavra de Jesus. E aí a gente busca paz e alegria nas coisas deste mundo ou nas pessoas. De repente até alcanço uma compensação, mas ela é momentânea, ela é passageira, e depois pode ser que o buraco fique mais fundo. E agora vem o Evangelho te trazendo esta boa notícia: a paz que é capaz de superar a violência e de aquietar o seu coração é Jesus. A alegria que você busca, ela não poderá te suprir em coisas ou em pessoas, mas em Jesus. Olha que maravilha o Evangelho de hoje. Voltemos ao texto, versículos 21, 22 e 23. Vamos ler juntos? Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Olha que interessante. Pela segunda vez, qual é a frase que Jesus repete? A paz convosco. Eu dizia ontem na primeira Eucaristia que tivemos aqui na paróquia, que a psicologia tem denominado o nosso tempo como a era do cansaço. Por quê? O nosso ritmo de vida é muito corrido. O acúmulo de atividades é muito grande. Nós tivemos aí um freio que foi a pandemia, que nos conteve um pouco, mas agora a pandemia está sendo superada e parece que o nosso ritmo e a nossa correria continua tão rápida e tão violenta quanto antes da pandemia. E isso tem gerado nas pessoas o quê? Cansaço. Por isso a era está sendo denominada como a era do cansaço. E pode ser que você está nessa igreja cochilando,
com a cabecinha longe porque você está cansado. E onde está o remédio para o seu cansaço? Aqui. Porque novamente Jesus te diz: a paz esteja convosco. É ela que pode aliviar o peso, o fardo que você tem carregado do seu ritmo corrido. E mais do que isso, Jesus agora dá um mandato missionário. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se a igreja estava nascendo, edificada pela coluna dos apóstolos, esta mesma igreja teria como missão anunciar a toda criatura que Jesus está vivo, que Ele é a nossa paz, que Ele é a nossa alegria. Então, se hoje nós estamos aqui como igreja, é para anunciar a você essa boa notícia: Jesus é a sua paz, Jesus é o seu descanso, Jesus é o seu alívio, Jesus é a sua alegria. Não queira um ritmo de fé, uma prática religiosa que queira só colocar fardo sobre você, que queira te fazer um cristão triste, abatido, de uma cara amarela, que não é capaz de dar um sorriso. Esta não é a fé do ressuscitado. E tem crescido muito dentro da igreja católica, movimentos, grupos, padres, freiras, pregadores e pregadoras que impõem pesados fardos sobre as pessoas, fazendo delas cristãos tristes, com a cara amarela, cabisbaixo, inclusive os jovens. E o Evangelho de hoje quer nos mostrar uma nova forma de viver a fé, da paz, da alegria, do ressuscitado em nós. E naquele momento, Jesus realiza um ato muito forte. O que Jesus fez? Soprou sobre eles. É bom para acordar os que estão cochilando. O sopro do Espírito acorda quem está cochilando, quem está disperso. Por que Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos? Porque é através desse sopro que se realiza a nova criação. Lá no Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, o que Ele faz para lhe comunicar a vida? Sopra nas suas narinas. E pela ressurreição de Jesus, há uma nova criação. Pela ressurreição de Jesus, há uma nova criatura. E hoje, irmão e irmã, no segundo domingo da Páscoa, queira o sopro do Espírito Santo que te recria. Queira o sopro do Espírito Santo que te faz uma nova criatura. E consequentemente, Jesus institui aqui o sacramento da reconciliação, que nós chamamos popularmente de confissão. Olha que bonito. O sacramento da reconciliação, isto é, quando eu me confesso e recebo o perdão de Deus, quais são os frutos que eu experimento por primeiro? Paz e alegria. E é muito bonito isso no confessionário, quando o padre está atendendo a confissão e depois que ele dá a absolvição, a pessoa solta aquele respiro mais profundo de alívio, ela abre um sorriso e diz: Padre, estou até mais aliviado. Então, olha como a nossa fé é completa, minha gente. Para que haja a paz do ressuscitado aos corações, o próprio ressuscitado nos dá o mecanismo que é capaz de superar o medo, o pecado, a angústia, a tristeza. A quem perdoardes os pecados lhe serão
perdoados. Então acredito que todos vocês tiveram a possibilidade de se confessarem nesse período da quaresma e experimentaram isso também. Vem a última parte do texto. E é aqui que a porca torce o rabo, gente. Vocês dão conta de terminar o texto? Depois disso, Tomé não estava na comunidade quando Jesus ressuscitado apareceu. Depois que ele chegou, os discípulos disseram: vimos o Senhor. A missão da igreja, anunciar a ressurreição de Jesus. Mas olhe o que o Tomé disse. Pegue aí os versículos 25 e 26. Vamos juntos? Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Paremos aqui. Quem está fora da comunidade não é capaz de reconhecer o ressuscitado. Tomé não estava com a comunidade. Quando ele chega, recebe a notícia, ele não acredita. E eu quero trazer esse detalhe do Evangelho porque ele é muito atual. Hoje, de repente, as pessoas até se dispõem a fazerem o caminho da prática religiosa, mas de repente querem fazer sozinhas, eu e Deus na minha casa. Quantas vezes as pessoas passam aqui na igreja durante a semana, de repente eu estou ali na secretaria, eu estou aqui fazendo outras coisas, elas dizem assim: padre, eu sou católica, a minha família era toda católica, eu não frequento a igreja não, padre, mas eu sou uma pessoa temente a Deus, lá em casa eu tenho um altarzinho, eu tenho minha imagem, eu até queria que o senhor fosse lá em casa abençoar, padre. Se justificando. Isso é muito pouco. Porque a partir do momento que nós escolhemos um caminho da prática religiosa, eu e Deus, sem a mediação da comunidade igreja, esta fé, ela não vai produzir frutos. Tomé não reconhece o ressuscitado porque não estava junto da comunidade. E agora devemos nos perguntar: como anda a minha vida em comunidade? A pedagogia do nosso mundo, que tem nos ensinado sempre a independência, a autossuficiência, o isolamento, tem nos privado da vida em comunidade. E não é só da comunidade igreja não, é também da comunidade família. Muitas vezes a família já não se reúne mais morando na mesma casa. Certa vez uma pessoa me disse: padre, lá em casa nós somos 5, mas para a gente se falar precisou criar um grupo no WhatsApp, para que as pessoas que moram na mesma casa possam se falar. O que isso significa? Que não está vivendo em comunidade. E agora vem Jesus querendo resgatar a Tomé, a mim e a você, a importância da dimensão da vida em
comunidade. Tomé duvida e pede prova. Se eu não puser as mãos nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no lado aberto, se eu não ver, eu não acreditarei. Irmão, irmã, quais foram os momentos da sua vida em que você também pediu provas para Deus? Qual foi a situação que você experimentou? Talvez delicada, dolorosa, difícil, que te desestabilizou de certo modo e que você disse: se Deus existe, Ele tem que fazer isso. A nossa fragilidade na fé, a nossa ausência na vida em comunidade, faz com que, consequentemente, nós peçamos provas. E a fonte disso, a dúvida. Quando eu vou orientar os jovens, eu digo a eles: não há problemas ter dúvidas. Todos nós temos dúvidas, eu também tenho as minhas. Mas aonde está o problema? Quando eu fico estagnado na dúvida. Quando eu permito com que a dúvida me leve à incredulidade. Então, padre, posso ter dúvida? Pode. O que não pode ter é você ficar estagnado na dúvida, que resulta na incredulidade, que te leva a colocar Deus na parede, apontando o seu dedo na ponta do nariz dele, dizendo: prova, eu quero tocar, eu quero ver. E Jesus, é muito bonito Jesus, eu amo Jesus, porque olha só, Jesus chega novamente, 8 dias depois, põe-se no meio deles e agora vai dizer para Tomé e para os demais: a paz esteja convosco, porque o coração de quem duvida, o coração de quem pede provas é sempre um coração agitado. E qual é a síndrome do nosso tempo, gente? Ansiedade. Já ouviram falar dessa palavrinha? É o sintoma mais forte que a gente está tendo, mais do que o da pandemia. E o coração de Tomé estava agitado. O coração de Tomé estava inquieto. E qual é o remédio que cura? A paz do ressuscitado. Por isso, pela terceira vez, Jesus repete: a paz esteja convosco. Gente, vem a parte mais bonita do texto, para nós fecharmos. Vamos lá? Versículos 27, 28 e 29. Vamos juntos? Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: força, igreja. Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creem sem terem visto. Olha que bonita a pedagogia de Jesus. Ele vai dizer para Tomé: põe o teu dedo aqui. Mas entenda que não seria o dedo a resolver o problema. Mais do que colocar o dedo, o problema seria superado com a fé. Por isso Jesus afirmou: não sejais incrédulo, mas fiel. É a fé que supera a nossa incredulidade. É a fé
que é a certeza na qual nós podemos nos assegurar, que consequentemente supera toda dúvida. Bento XVI diz que, mesmo com dúvida, bote a sua mão nas marcas de Jesus, porque ali está a cura da ferida da incredulidade. São Leão Magno vai dizer: a partir do momento que Tomé toca as marcas de Jesus, esse toque foi capaz de curar a sua incredulidade. Então, todas as vezes que você tiver com dúvida, que as suas dúvidas quiserem te estagnar, te comandar, inclusive te doutrinar que Deus tem que provar alguma coisa para você, chegue diante de uma cruz e toque uma das feridas de Jesus e repita em voz alta: não seja incrédulo, mas fiel. Aqui está o remédio que supera toda a dúvida, que supera todo o pedido de provas. E aí Tomé faz uma experiência que abre os seus olhos, que o ilumina, que dá a paz ao coração, que dá a alegria que ele já tinha perdido. E Tomé agora faz uma profissão de fé, dizendo o que para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Tem alguma parte da missa que você fala essa fala de Tomé? Tem, não tem, gente? Como é que a gente fala na missa? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé nova, uma fé viva, que é capaz de dissipar todo o medo. E aí Jesus diz que todo aquele que crê se torna bem-aventurado, se torna feliz. Bem-aventurados que creram sem terem visto. E aqui está o sinal. A fé do cristão, ela não é por meio de uma prova matemática, como 2 mais 2 é 4. Mas a fé do cristão, ela está baseada e sustentada pelo testemunho daqueles que viram, daqueles que experimentaram o ressuscitado, como foi a comunidade dos primeiros discípulos. Por isso que a segunda leitura de hoje, retirada da carta de São Pedro, nos diz: sem ter visto o Senhor vós o amais, sem o ver ainda nele acreditais, e será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Final da segunda leitura de hoje. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os que creram sem terem visto. Então vamos encerrar esta homilia pedindo essa graça de uma fé viva, de uma fé renovada, de uma fé que supera toda dúvida, que supera todo desentendimento, que supera todos os questionamentos. Por um instante, pense, reflita: como está a minha fé? Pense aí, como é que está a sua fé? Você se reconheceu também em Tomé, pelos momentos que você enfrentou a incredulidade? Peça agora o remédio que é capaz de vencer a dúvida. Peça agora o remédio que é capaz de aumentar a sua fé. E diga: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé.
meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Cantemos juntos, meu Senhor e meu Deus. Senhor, meu Deus, Cante pedindo essa graça, igreja. meu Senhor